Fala aí, eu sou a Bia do Responde Aí e vamos bater um papo sobre espaços vetoriais. Bom, até agora quando você estava estudando álgebra linear, com certeza você encontrou vetores que tinham 2 coordenadas, 3 coordenadas, talvez até vetores com n coordenadas. E aí eu não sei se disseram para vocês, mas esses vetores a gente costuma dizer que eles estão no R2, no R3 e com n coordenadas eles vão estar no Rn. E esses carinhas aqui é o que a gente vai chamar de espaços vetoriais. Mas vamos ver agora então uma definição mais precisa de espaço vetorial. Então, um espaço vetorial V, ele tem 3 características. Primeiro, ele é um conjunto não vazio, então a gente consegue escrever elementos para ele. Segundo, ele possui uma soma e ele é fechado para a soma. O que isso quer dizer? Isso significa que se a gente pega 2 vetores do nosso espaço, então a soma desses 2 vetores também está no nosso espaço. Uma terceira propriedade é que ele possui uma multiplicação por escalar e ele é fechado para multiplicação por escalar. O que isso significa? Significa que se a gente pega um número real lambda e um vetor V do nosso espaço vetorial, então o produto de lambda por V também está dentro do nosso espaço vetorial. Mas só essas 3 coisinhas não vão bastar para um conjunto ser espaço vetorial. Essa soma e essa multiplicação por escalar, elas vão ter que obedecer a algumas regrinhas, que são os nossos axiomas. Então vamos começar vendo os axiomas para soma. Então a gente tem 4 axiomas para soma. Primeiro, a soma ela é comutativa. Se a gente pega 2 vetores U e V do nosso espaço, então tanto faz a gente somar U com V ou somar V com U. O resultado é o mesmo. A soma ela também tem que ser associativa. Significa que se a gente tem 3 vetores do nosso espaço, tanto faz a gente somar V com W primeiro, para depois somar com U, quanto a gente somar U com V e depois somar com W. A nossa soma ela também tem que ter um elemento neutro. O que vai ser esse elemento neutro? Ele vai ser um vetor, que a gente denota assim, pelo zero mesmo. Ele é um vetor do nosso espaço V, e ele é tal que para todo outro vetorzinho V do nosso espaço V, a soma de V com esse elemento neutro vai resultar no próprio V. E o último axioma da soma é o inverso aditivo. Para todo vetor do nosso espaço vetorial V, existe um outro vetor W, tal que a soma de V com W vai resultar no nosso elemento neutro. Agora vamos ver os axiomas da multiplicação por escalar. Também são 4 axiomas. A multiplicação por escalar tem um elemento neutro, que é um vetor que a gente denota dessa forma, que multiplicado por um outro vetor Vzinho do nosso espaço V, vai resultar no próprio V. A multiplicação por escalar ela é associativa, ou seja, se a gente tem 2 escalares A e B, tanto faz a gente multiplicar B primeiro por um vetor V do nosso espaço, para depois multiplicar por A, quanto a gente multiplicar A por B e depois multiplicar por V. O resultado é o mesmo. As últimas 2 propriedades são propriedades da multiplicação por escalar que são distributivas. A primeira delas diz que a gente pode distribuir um escalar numa soma de vetores e a gente pode distribuir um vetor numa soma de escalares. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Eu comecei falando de R2, R3 e falei até de Rn. Então vamos dar uma olhada no Rn com soma e produtos usuais. Primeiro, o que é um vetor do Rn? Um vetor do Rn é um vetor que tem n coordenadas, assim, vetores desse tipo aqui. Então peguei 2 vetores U e V de Rn. Então a gente já vê por aqui que Rn é um conjunto de vetores não vazio. Agora vamos ver como é que vai ser essa soma de vetores do Rn. Aqui eu falei que a soma e produto são usuais. O que significa a soma ser usual? Significa que a gente somar U com V é a gente somar a primeira coordenada desse com a primeira desse. Então vai ficar aqui A1 mais B1. Somar a segunda com a segunda, A2 mais B2. A terceira com a terceira, até a última coordenada, AN mais BN. Então, a soma de vetores do Rn gera um vetor que também tem n coordenadas. Então, também é um vetor do Rn. Agora, vamos ver a multiplicação por escalar. Se a gente multiplica nosso vetorzinho U por um escalar lambda, como é que a gente vai fazer? Como a multiplicação por escalar aqui em cima está dizendo que é usual, a gente vai distribuir esse lambda para cada coordenada do vetor. Então, a gente vai ter lambda vezes A1, lambda vezes A2, vezes A3, isso até o AN, lambda vezes AN. Então, a multiplicação por um escalar resultou num vetor que também está no Rn.
E aí, então, tem aquelas 3 características que a gente falou no início. Agora a gente teria que verificar todos os 8 axiomas. Os 4 para a soma e os outros 4 para multiplicação por escalar. Se a gente verifica esses axiomas, a gente vai ver que eles são todos verdades. Para a gente não ter que verificar os 8, eu vou mostrar só 2 aqui para vocês. Primeiro, vamos ver o elemento neutro da soma. Lembra que o elemento neutro ele é um elemento que pertence ao nosso espaço vetorial, então ele é um elemento do Rn, e ele é tal que se a gente soma com outro elemento do nosso espaço, a gente vai resultar no nosso próprio elemento. Ou seja, se a gente soma esse vetor 0 aqui com esse vetor u, a gente vai ter que ter o próprio vetor u. Então, quais vão ser as coordenadas desse vetor 0? Vão ser todas iguais a 0. Então, o vetor nulo no Rn, com soma e produtos usuais, vai ter todas as coordenadas iguais a 0. Agora, vamos ver o elemento neutro. O elemento neutro da soma vai ter que ser o vetor menos u. Por quê? Porque ele vai ser um vetor do Rn e vai ser tal que se a gente soma com o vetor u, a gente vai ter que obter o elemento neutro, que é tudo 0. Então, a gente vai ter que simplesmente inverter todos os sinais dos elementos do vetor u. Então, vai ficar menos A1, menos A2, isso até o AN, vai ficar menos AN. E todos os outros axiomas, as outras propriedades vão ser verificadas. Então, todo Rn com soma e produtos usuais é um espaço vetorial. Agora, vamos dar uma olhada em outro exemplo. Vamos supor que a gente tenha esse espaço S, que são vetores do R3, que tais que a terceira coordenada Z é igual a 1. E ele tem soma e produtos usuais, que nem a gente viu antes. E a pergunta é, S é um espaço vetorial? Vamos dar uma olhada. Primeiro, a gente consegue escrever vetores para S, né? A gente consegue escrever vetores que têm as primeiras coordenadas x e y e a terceira coordenada igual a 1. Então, S é um espaço não vazio, passou naquela nossa primeira característica. Então, S é não vazio. Agora, vamos verificar a soma de 2 elementos de S. Se a gente soma esses vetores U1 e U2, o que vai acontecer? Como a soma e o produto são usuais, a gente vai somar a primeira coordenada com a primeira, tá aqui o resultado. A segunda com a segunda, tá aqui. E a terceira com a terceira. Quando a gente somar esse 1 daqui com esse 1 daqui, a gente vai obter 2. E aí, o que acontece? Esse 2 aqui vai fazer com que o nosso espaço S, o nosso conjunto S, não seja um espaço vetorial. Por quê? Porque os elementos de S têm Z igual a 1, ou seja, a terceira coordenada é igual a 1. E quando a gente somou 2 elementos de S, a gente obteve um vetor que não pertence a S, porque essa terceira coordenada aqui é igual a 2. Para pertencer a S, teria que ser igual a 1. Então, a soma de vetores de S não pertence a S. Logo, não vai ser um espaço vetorial se a gente define essa soma e produtos usuais. O que acontece nesses casos? É muito comum a gente definir novas somas e multiplicação por escalar. Como assim? A gente tinha que esses 2 vetores e para o nosso espaço ser um espaço vetorial, a gente podia definir uma soma tal que a gente somava os primeiros elementos, normal aqui, somava o segundo, normal, e o terceiro a gente não fazia nada, a gente mantinha igual a 1. Mesma coisa para multiplicação por escalar. A gente ia multiplicar o primeiro pelo lambda, ia estar aqui, o segundo pelo lambda, ia estar aqui, e o terceiro pelo lambda a gente não ia multiplicar, a gente ia manter igual a 1. E aí, fazendo isso, a gente teria que o nosso espaço S seria um espaço vetorial. Porque se a gente verificasse os 8 axiomas, 4 da multiplicação por escalar e 4 da soma, a gente ia ver que todos eles eram verdades. Então, nesse caso, definindo essa nova soma e essa nova multiplicação, S vai ser um espaço vetorial. E aí, só para ilustrar de novo, vamos ver o elemento neutro da soma. Lembra que o elemento neutro ele tem que pertencer a S. Então, não vai ser mais um vetor 0, 0, 0. Para ele pertencer a S, a terceira coordenada tem que ser igual a 1, beleza? A mesma coisa para o inverso aditivo. O inverso aditivo também é um elemento de S. Então, vai ter que ser a primeira coordenada vai ser menos a primeira coordenada do primeiro, a segunda vai ser menos a primeira coordenada, e a terceira vai ter que ser igual a 1. Porque a gente fazendo essa soma aqui com essa soma desse vetor com esse outro vetor, a gente tem que ter o elemento neutro da soma. É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.